Olá, vamos falar de violência doméstica? Eu já gravei alguns vídeos aqui falando disso, mas eu gostaria de retomar esse assunto. Nesses últimos dias, algumas semanas anterior, eu vi algumas matérias que trouxeram famosos envolvidos em situações de violência doméstica. Bom, eu gostaria de convidar você para olhar para essas histórias de duas maneiras. Bom, a primeira, um famoso agrediu a mãe dele, né? E ele justificou que ele agrediu ela para poder contê-la, né? E posteriormente ela veio a público e assumiu a responsabilidade disso, dizendo que a culpa do que aconteceu foi dela. E mais recentemente, uma outra famosa foi vítima de violência doméstica, ela foi vítima de agressão física, né? E ela registrou o boletim de ocorrência, tirou as fotos dele das redes sociais, né? Esses são os comentários que eu ouvi de outras pessoas. Bom, eu gostaria que a gente olhasse para isso de dois lugares. O primeiro, no primeiro caso, né? Que a mãe assumiu a responsabilidade pela situação. Bom, eu gostaria de dizer que nada, absolutamente nada, justifica a violência doméstica. É muito comum, eu ouço isso diariamente, a mulher que sofre violência doméstica assumindo a responsabilidade pelo que aconteceu com ela. Se ela foi traída, a responsabilidade é dela. Se ela sofreu uma agressão, a responsabilidade é dela. Foi ela que provocou, ela que é louca, ela que faz com que ele perca o controle. Isso é o que ele diz, né? Diante de dificuldades que são dele, né? Que são dessa pessoa que tem atitudes agressivas e que tem dificuldade de se controlar, que tem dificuldade de lidar com as situações, né? E não da mulher que sofreu a violência. A situação é tão complexa que a mulher que sofre a violência, ela muitas vezes, diante de muito tempo de violência psicológica, de críticas, de comentários que desmerecem, de uma série de coisas que acontece com ela chega a questionar a sanidade mental dela. Ela chega a questionar, assim, será que eu sou louca mesmo? Será que fui eu? Não, eu devo ter provocado. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Então, assim, e o outro ponto de vista que eu gostaria de olhar para isso é do segundo caso, que ela denunciou, né? Tirou todas as fotos dele das redes sociais, né? E eu não sei quais foram as outras providências que ela tomou, mas esse é o caminho, né? O caminho quando sofrer uma violência, tomar as providências necessárias. Mesmo que depois você vá refletir sobre isso, mesmo que depois você queira tomar uma outra decisão, mas o caminho é fazer uma denúncia, é construir uma rede de apoio, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas mulheres que sofrem violência doméstica, como essas duas mulheres aí, elas não são as únicas. Enquanto nós estamos aqui conversando, milhares de mulheres sofrem violência doméstica. Elas percorrem, eu sempre digo que elas percorrem um caminho muito longo até realmente efetivar a denúncia, até buscar ajuda. Primeiro que elas ficam impactadas, né? Outro dia eu ouvi de uma pessoa que sofreu violência doméstica. Nossa, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer comigo. Apesar de no discurso dela, ela trazer algumas situações de violência que ele já tinha cometido com outras pessoas em outros momentos e que ela tinha presenciado, mas que ela nunca viu, nunca se atentou para isso como um sinal, né, de que ela poderia ser vítima de violência. Então, assim, a mulher precisa estar atenta aos sinais, e esses sinais, eles acontecem desde o início do relacionamento. Só que a gente projeta, a gente fantasia, a gente tem expectativas, né? A gente acredita
nas mudanças, em que algo vai acontecer. Eu vou dizer para vocês uma coisa que assim, que eu e uma colega de trabalho a gente conversa todos os dias. Nós mulheres somos vítimas de violência diariamente. É que a gente não se dá conta disso. Existem tantas coisas que acontecem aí que estão subentendidas, que estão nas entrelinhas e que a gente não consegue perceber. E é isso que acontece com essas mulheres. Então elas não conseguem perceber, elas vão sofrendo outros tipos de violência, como o controle, o ciúme, as agressões verbais, que às vezes estão em uma piadinha sem graça, em um comentário ridículo, que te desmerece, que te desqualifica, né? Um comentário que é feito entre amigos e que todo mundo ri. Então essas violências começam a acontecer por aí primeiro, elas vão tendo esse percurso até que vão se acentuando e chegam a esse extremo da violência doméstica, da agressão física, aliás, né? Então, assim, é importante estar atenta, prestar atenção. E o caminho é esse, não é assumir uma responsabilidade que não é sua, é tirar do seu ombro o peso dessa responsabilidade e deixar que essa pessoa que tem as atitudes agressivas, que se comporta dessa maneira, que ele assuma as consequências das suas atitudes. Como? Fazendo a denúncia. Construa uma rede de apoio com amigos, com pessoas que você conhece, com pessoas da sua família, né? Com pessoas que você confia, para quem você vai poder falar o que está acontecendo com você e que vai ter o olhar de fora e vai poder te dizer, olha, não é bem assim. Bora lá, vamos denunciar isso. Bora lá, vamos fazer alguma coisa, né? Então, assim, é imprescindível isso. E deixe que a pessoa assuma as consequências das atitudes dela, né? Que ela assuma as responsabilidades. Então, o melhor caminho é esse, fazer a denúncia. Depois, é lógico que você tem o seu tempo para você buscar uma terapia. Eu acho que é imprescindível fazer uma terapia para poder entender melhor tudo que aconteceu, para poder entender melhor essa dinâmica, mas buscar, com certeza, uma ajuda. Isso faz toda a diferença. A gente tem que parar de assumir responsabilidades que não são nossas. Nós não podemos ajudar o outro se o outro não quiser. Nós não podemos assumir coisas que são do outro, né? E ele continuar tendo as mesmas atitudes e continuar atribuindo a você a responsabilidade do que ele faz, das escolhas dele, das atitudes dele, né? Então, assim, é preciso refletir, é preciso olhar para tudo isso e lembrar que violência doméstica não tem idade, violência doméstica não tem classe social, não tem cor, não tem nível de escolaridade, muito pelo contrário, ela está em todos os lugares. E para a gente poder falar de violência doméstica, a gente precisa se despir dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, de tudo aquilo que nos foi ensinado no decorrer da nossa vida. A gente precisa aprender a se questionar. Será que essa chantagem que ele faz com você, será que as ameaças de que ele vai fazer isso ou aquilo, você não deve valorizar, você não deve prestar atenção a isso, realmente como um indicador de que você pode estar numa situação de risco, né? E até que ponto essa violência já causou prejuízos? Mas isso a gente vai falar num outro vídeo, porque quanto mais a gente traz informações, mais a gente planta semente, o conhecimento é imprescindível, né? E eu acho que falar de violência psicológica merece um vídeo somente para isso. Então fica aí, vamos plantar semente, compartilhe esse vídeo, passe ele para as mulheres, para que você acha que podem estar nessa situação e que precisam ouvir um pouco sobre isso, né? Compartilhe, comente, traga aí mais questões que você gostaria de conversar, que eu vou procurar te responder. Fica aqui um abraço e a gente continua se falando no próximo bate-papo.